Paz de Cristo, meus queridos. Glórias a Deus por este momento. Este momento é tão somente para a honra e a glória do Senhor. Amém? Aleluias. O louvor de hoje se chama Sozinho Jamais. Canta Gesso Rufino. Muito lindo. Muito importante você ouvir louvores, porque Deus fala também através de louvores. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? A palavra de hoje está no livro de Eclesiastes 7, versículo 26. Amém? Glória a Deus. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Glória a Deus. Essa palavra é mais direcionada para homens, mas também ela pode ser para mulheres, porque assim como existe laços, redes e laços para os homens, existem homens que são laço para a vida das mulheres, para atrasar a vida delas, destruir a vida delas. Amém? A palavra do Senhor nos ensina, sempre o caminho certo a seguir. Muitas vezes a gente vê situações diante dos nossos olhos, o comportamento da pessoa, e você não quer reconhecer, tá entendendo, que o melhor caminho é sair enquanto há tempo, sair no início, se sair no início dessa pessoa. Amém? Aqui o Salomão falou, que eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços. Existem mulheres assim. Existem mulheres que têm um mau coração, uma mau índole, que elas entram na vida de um homem para destruir. Existem mulheres que entram na vida do homem e não deixam ele prosperar, a vida dele não prospera, a vida dele não caminha. Elas são literalmente um atraso para a vida dele. Em todas as áreas da vida dele fica estagnada, sem progresso algum. Sempre a gente se depara com casos assim ao redor da gente, ou alguém que conhece alguém que passou por esta situação, ou alguém próximo a gente que está passando por essa situação, que está ligado a uma pessoa onde essa pessoa não faz ele progredir, não ajuda ele a crescer como pessoa, como homem, não ajuda ele a prosperar, ela só destrói o que ele tem. A palavra de Deus é bem clara, que existem mulheres que têm o coração delas são como redes e laços de morte. Existem mulheres que elas destroem a vida de um homem. Elas são capazes de destruir a vida de um homem. Elas infernizam a vida de um homem quando eles não querem mais ela. Elas infernizam. Eu conheço um caso que é difícil a gente entender como é que aconteceu. Uma mulher, ela era direta atrás de um homem que era amigo do meu ex. E ele fugia, ele chegou a namorar com ela, mas ele fugia dela. Passou-se uns anos, essa situação, esse cara não queria ela, mas de repente a situação mudou e ela acabou casando com este homem. Foi assim uma situação que a gente não entende. A gente fica se perguntando como é que pode, se o cara não gostava dela, não queria ela, fugia dela, e de repente o cara termina casado com ela. É difícil de entender, esse raciocínio, se realmente é uma história que aconteceu naturalmente ou se houve bruxarias, porque existe bruxarias, existem mulheres que são capazes de prender um homem através de bruxarias, através de feitiçarias.
Já conheci também histórias assim, de mulheres que prendeu o homem durante anos através de feitiçaria. E quando esses homens conseguem se libertar dessa situação, que os olhos deles abrem, eles, segundo o que as pessoas já me disseram, eles têm um nojo tão grande dessa mulher que eles não conseguem mais ver ela, falar com ela, eles se afastam completamente. Isso é o resultado, durante anos, dessa mulher amarrando a vida deste homem em bruxarias. Entende? E a palavra do Senhor fala bem claro sobre isso, né? Que os homens que caem nessa situação, tá entendendo? Realmente, porque, sabe, o Senhor não, mais ou menos não tá nem aí para essa pessoa. Porque aqui diz no versículo que o homem que for bom diante de Deus, Deus vai fazer com que ele escape desse tipo de mulher. Dessa mulher que tem um coração de rede, que é um laço, tá entendendo? Como um laço do passarinheiro na vida de um homem para destruir a vida de um homem. Existem mulheres que entram numa família e ela não vai lutar com armas naturais. Ela vai lutar com armas espirituais, demoníacas, para destruir esta família, para poder tirar aquele marido de casa e levar para ela. Existem histórias assim. E eu já passei por situação assim. Quando eu me separei, eu sofri muitos ataques de bruxaria na minha vida. Durante umas 3 vezes em épocas diferentes, eu ouvi histórias de pessoas que sabiam que eu tinha morrido. E quando essas pessoas descobriram que eu não tinha morrido, elas ficaram surpresas. Por que que elas ouviam? Porque quem estava fazendo bruxaria para mim tinha certeza que eu ia morrer naquelas bruxarias. Mas eu não morri porque o mais forte estava do meu lado, que é Jesus Cristo. Eu estava agarrada a Deus e Deus segurando a minha mão para mim não me desviar, para me proteger, para me livrar do laço de morto, laço passarinheiro, da peste perniciosa. Porque muitos tipos de bruxarias, como eu conto no meu testemunho, que ainda vai ser colocado no YouTube, muitas bruxarias eram colocadas aqui na porta da minha casa, na minha calçada. Eu sofri muitos ataques de bruxarias e todos eu venci para a honra e a glória do Deus vivo de Israel, porque Jesus estava comigo e sempre me deu livramento. Nenhum fio do meu cabelo caiu, nenhuma enfermidade no meu corpo, o diabo não tocou em mim, porque o Senhor me protegeu, o Senhor me guardou. Mas aconteceu muitas dificuldades, muita atrapalhação na minha vida e também muitas brigas na minha vida sentimental. Houve muita confusão na minha vida sentimental, porque isso tudo era toda aquela ação diabólica que estava envolvendo para me causar divisão, separação, para, tá entendendo? A pessoa que estava por trás disso ficar com o meu ex. Entende? Então, isso verdadeiramente acontece. Para quem não acredita, acontece. Na época que eu passei por essa situação, há uns 16 anos atrás, 17, aqui não muito longe da minha casa, uma mulher morreu em 7 dias. Em 7 dias ela foi amaldiçoada por outra. Em 7 dias ela morreu por causa de trabalho de bruxaria. Em 7 dias a mulher morreu. E existem pessoas que acabam morrendo por causa desses trabalhos de feitiço, porque muitas vezes são pessoas que estão afastadas do Senhor. Elas não conhecem a sua legalidade de filho no Senhor Jesus. Então, elas acabam não estando debaixo da proteção do Senhor. Desculpa. Aí o mal pode atacá-las, entende? Por isso é importante da gente ter uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de adoração, de se separar do pecado.
Tá entendendo? Porque o pecado nos afasta de Deus. E quando a gente se afasta do pecado, isso quer dizer que a gente fica mais próxima do Senhor, como um filho. E quando você está perto do seu pai, se acontece vir algum mal contra a sua vida, o seu pai vai te defender, não é assim? Pois também é assim em relação à nossa vida com o nosso Pai do céu. Amém? Quando nós estamos mais próximo dele, é mais chance de nós sermos protegidos por ele, pelos anjos dele, os guardiões dele ao nosso redor. Amém? Por isso a importância de buscarmos ter uma vida em comunhão com Deus. Amém? A palavra de Deus é bem clara. Olha, no livro de Provérbios 7 diz, na versículo 3, não des às mulheres a tua força. Amém? Aqui foi um conselho da mãe de um rei. Ela diz, né? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Amém? Porque ela sabe muito bem que uma mulher é capaz de destruir a vida de um homem. E ela aconselhou ao filho dela, para ele não dar a força dele a uma mulher. Sansão deu a força dele a uma mulher, a Dalila, e simplesmente ele teve a vida destruída. Ele morreu antes do tempo, ele terminou cego por causa da desobediência dele, da rebeldia dele, de ter ido se envolver com uma mulher que não era, não agradava ao Senhor a vida dela, a conduta dela. Ela fazia parte de um povo inimigo de Sansão. Mas Sansão se apaixonou cegamente por aquela mulher e não se importou com os conselhos, está entendendo? Com a direção de Deus para a vida dele. Ele quis seguir a própria direção dele aquela mulher foi um laço para a vida dele. Ela destruiu a vida dele. Amém? Então, por isso é bem claro que nós devemos buscar no Senhor para saber se é de Deus ou não esta mulher ou este homem para entrar na nossa vida. Porque assim como existem homens que destroem a vida de uma mulher quando entra na vida dela, assim existem mulheres que destroem a vida de um homem quando entra na vida dele. Muitas vezes o homem é casado, fica procurando aventura e quando ele encontra uma mulher que ele tem uma vida, uma paquera natural, ele vai se sair dela tranquilo, sem nenhuma atrapalhação para a vida dele e da família. Isso não estou dizendo que é correto, mas eu estou dizendo que existe essa forma. E quando ele encontra uma mulher que é mal, do coração mal, de mau índole, que ela vai querer destruir a família dele, ela vai ir fazer trabalhos de bruxaria para destruir a família dele, para tirar ele de casa. E ele vai acabar perdendo tudo, ficando sem nada, sem a amante, sem a família e seus filhos. E muitas vezes terminam doente, tá entendendo? Em cima de uma cama, sem ter quem cuide. Muitas vezes é a ex-esposa que vai acabar cuidando dele por pena. Muitas vezes ela não quer mais nem saber dele. Tá entendendo? Não tá nem aí. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus, hoje, todo sempre. No capítulo 31, Deus fala que a mulher virtuosa, quem a achará, né? O seu valor muito excede o de rubis. Mas tem sim a mulher virtuosa, porque a palavra do Senhor diz, aqui não é... No Eclesiastes, né, 7, que ele diz que o que for bom diante de Deus vai escapar da má mulher, né, cujo coração é rei de laço, tá entendendo? Mas só o pecador que vai ser preso a ela, só o pecador. Mas ao homem que agrada ao Senhor, a palavra de Deus diz que o homem que agrada ao Senhor, ele vai dar uma boa esposa. Amém? Glória a Deus por isso.
Porque a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis. Existem sim mulheres virtuosas nos dias de hoje. Eu conheço algumas mulheres virtuosas nos dias de hoje. Tá entendendo? E o coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Tudo ela vai saber resolver. Ela vai ser uma companheira deste esposo. Ela vai entrar na vida dele e ela vai somar na vida dele. Ele só vai acrescentar, prosperar ao lado dela. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. É muito importante a fidelidade no casamento, a fidelidade no namoro, no casamento. Eu estava ouvindo um vídeo da Sarah Shever no YouTube, onde ela fala que o casamento que é aceitado por Deus não é o do papel e nem é quando os pastores abençoam o padre, o religioso. Quando há o ato sexual, o homem sente prazer, 3 segundos de prazer, e a mulher sente 6 segundos de prazer. E nesse momento do ato sexual, eles se casam diante de Deus. Por isso a importância da fidelidade. Amém? Porque quando tu está com a tua esposa ou a tua esposa contigo, diante do Senhor vocês passam a ser uma só carne. E diante do Senhor vocês estão casados espiritualmente. Por isso essa aliança não deve entrar outras pessoas. Porque cada pessoa que você sentir prazer e ela sentir prazer junto contigo naquela ação sexual, você vai estar se casando com ela espiritualmente. E nós vivemos na lei de um só casamento, né? Você casa uma só vez, um homem e a mulher, até a morte. Quando um morre, o outro pode casar. Amém? Então, nós temos que procurar compreender a palavra do Senhor, entender as verdades de Deus, não o que diz o homem, o que ensina o homem. Este mundo que a gente está vivendo aqui na Terra, a gente não pode seguir ele. Quando nós seguimos a ele, nós não seguimos as leis de Deus. E quando nós seguimos a Deus, nós temos que abandonar, tá entendendo? De seguir as instruções dos homens na Terra, que libera o ato sexual. O ato sexual é para ser feito entre marido e mulher, como diz a palavra do Senhor. Fora do casamento se chama, tá entendendo? Fornicação e prostituição, quando a pessoa vende o corpo, quando a pessoa pratica o sexo vendendo a um valor de dinheiro. Isso é uma prostituição para a palavra de Deus. Aleluias. Nesse momento, meu querido, eu espero que este vídeo te ajude, te auxilie, abra os teus olhos espirituais para você valorizar a sua família, a sua esposa, a mulher valorizar o seu esposo, para que o Senhor abençoe cada dia mais a vida de vocês, amém? Eu vou orar por vocês nesse momento. Louvado seja Deus pela vida de cada um de nós, amém? Meu Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço por este momento, muito obrigada. Eles seja tão somente para a honra e a glória do teu nome. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade, aleluias. Senhor, continua falando conosco, Senhor, sobre este tema, ou sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar os nossos corações, aleluias. Pai querido e amado, visita esta família, visita, Senhor, esta casa, visita os filhos, visita, meu Pai, o trabalho, Senhor, aquele que precisa de uma porta de emprego, eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Paizinho querido, abre a porta de emprego, aquele que precisa de aumento de salário, receba aumento de salário em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, aquele que está com os celeiros vazios, eu te peço, entra com providência, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e envia mantimentos, Pai, envia fartura sobre esta mesa que está vazia, Senhor, em nome de Jesus, supra as necessidades desta família, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Abençoa os filhos, meu Deus, aqueles filhos, Senhor, que estão nas drogas, na bebida, no caminho das maus amizades, da prostituição. Senhor, liberta em nome de Jesus Cristo, meu Pai, aleluias. Entra, Senhor, com libertação, com transformação na vida destes jovens, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, dá compromisso a esse esposo. Coloca um espírito de fidelidade na vida dele para ser fiel à esposa dele, a esposa dele ser fiel a ele, no nome de Jesus Cristo. Abre o entendimento deles, meu Deus, para te obedecer, para entender a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Senhor, aquele que precisa de uma resposta, uma causa na justiça, um milagre urgente, Pai, uma cura. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência, derrama da tua unção de cura, do teu bálsamo de Gileade sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aleluias. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo neste momento, Senhor. Hoje, todo sempre, Pai, em teu nome, Jesus, eu abençoo a vida desta pessoa. Eu te abençoo, minha querida, meu querido, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Meu querido, eu tenho autoridade para te abençoar no nome de Jesus Cristo, porque eu tenho fé, eu tenho vida com Deus, e louvado seja Deus pela minha vida, e louvado seja Deus pela tua vida, por cada ouvinte. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que necessita ouvir esta palavra. Todo espírito de prostituição venha ser cancelado na vida dessas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de rebelião, Senhor, venha ser cancelado na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu profetizo paz na tua casa. Eu profetizo conversão na tua casa. Em nome de Jesus, toda dureza de coração venha ser repreendida em nome de Jesus. Que Jesus coloque um coração de carne aí no lugar desse coração de pedra. E dê ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele. Amém? Eu louvo a Deus. Muito obrigada, Jesus. Meu querido, se você tiver um testemunho para contar, você pode escrever no canal o seu testemunho, que é tão somente para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Amém.